Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 07, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Ainda nos encontramos na introdução feita por Hermínio Corrêa Miranda, né? E depois da introdução é que nós vamos adentrar a matéria, a instrumentação, quer dizer, o grupo, né? Como que se forma um grupo homogêneo, né? Como se forma uma casa espírita, como que inicia-se um grupo espírita, né? Sério. Então, como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores da evolução, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrio de maior ou menor gravidade. Por isso, a importância da teoria e da prática, né? A importância da teoria, da prática, da doutrinação, com o decorrer do tempo. Porque a pessoa que não opta pela teoria e já parte logo para a prática da doutrinação, ele corre um grande risco, não só a sua vida física, não só a sua programação espiritual corre ali um grande risco, como também há muitas pessoas que ali ao lado dela se encontram. Por vários motivos, que só através dos estudos minuciosos das 5 obras básicas da doutrina podemos amealhar esse conhecimento. Então, Hermínio Corrêa Miranda ele continua dizendo assim: isso não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê dos espíritos perturbados e perturbadores. Olha que inteligência. Isso não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê dos espíritos perturbados ou perturbadores. Velam por nós companheiros de elevada categoria. Nós temos que entender que nós não nos encontramos à mercê apenas dos espíritos perturbados ou perturbadores. Zelam por nós espíritos bastante elevados, né? Sempre dispostos a nos ajudar. Nós temos que entender isso, que os espíritos do bem estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbe. Você conseguiu entender isso? Os bons espíritos, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbe.
Ora, a partir do momento que os bons espíritos aqui me livra de todos os obstáculos, eu podia usar o termo, mas eu estou procurando policiar as minhas cordas vocais, tanto físicas quanto mentais. A partir do momento que eles me livram de todo o processo de perturbação aqui na Terra, a partir do momento que eles facilitam tudo, né, a mim, que mérito havei de ter no final? Nenhum. Por isso que, com todo respeito, nós podemos usar essa comparação. Quantos pais que batalham a vida toda para, enfim, proporcionar aos filhos uma vida assim mais cômoda, né? Uma certa comodidade, uma certa tranquilidade. Resumindo, o que os pais em 40, 50, 60 anos, através de trabalhos árduos, muita luta, muito sofrimento, conquistaram, quando passa a herança para a mão dos filhos, questão de alguns meses, aquelas pessoas, por não saberem administrar, eles acabam com toda a herança. Bens materiais que os pais levaram 50 anos para conquistar, eles acabam em alguns meses. Porque é de extrema importância registrar isso, gente. Nós temos que aprender a administrar tudo que há em nossa vida. Não é só aprender a administrar a mediunidade. Não é só aprender a administrar o dinheiro. Tudo nós devemos aprender a administrar. E não permitir que tudo nos administre. Você conseguiu entender essa? Nós, quem temos que administrar tudo e não tudo nos administrar. É o inverso, é o contrário. Por isso que muitas pessoas são boas numa coisa, mas não são boas na outra. Logram êxito numa coisa, mas não logram êxito em outra coisa. Porque são maus administradores. Pessoas indisciplinadas, irresponsáveis. Por isso que em espiritismo não se admite improviso. Imagine só improvisar. Vamos improvisar a verdade. Não há como improvisar a verdade. A verdade é a verdade, né? Então, por nós as tarefas de que nos incumbe. Então, os mentores espirituais, por mais que eles estão dispostos a nos ajudar, mas eles não podem fazer por nós, né, as tarefas de que nos incumbe. As nossas responsabilidades são nossas responsabilidades. Nem livrar-nos das nossas provações. Você viu aqui? Os bons espíritos, eles não podem nos livrar das nossas provações.
Ah, eu estou com câncer, eu estou com Covid, eu estou com uma doença assim, uma doença assada. Isso não deixa de ser uma prova e uma expiação para aquele espírito, para aquela família. Aí, por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, a pessoa bate à porta de um curandeiro, não é? Bate à porta de um curandeiro. Bate à porta de uma casa espírita onde há ali a presença de um médium que se preocupa apenas em proporcionar a cura física às pessoas. E essa pessoa ali, ela bate em busca da cura física. Equivocada ela se encontra. Porque veja bem, nem livrar-nos das nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre arbítrio. Aí você pode me dizer assim, mas qual a responsabilidade do médium de cura? A responsabilidade do médium de cura é usar as energias dele, aquele magnetismo todo dele de cura. Essa cura é uma cura simbólica. Mas como assim simbólica? Não é a cura da matéria física, e sim proporcionar ao paciente a oportunidade da cura espiritual, fortalecendo o paciente para que ele, por si só, encontre, que ele por si só consiga lograr êxito mediante aquela busca. Por isso, a necessidade do atendimento fraterno. Por isso, a necessidade da orientação do médium de cura, principalmente, às pessoas em busca da cura física. Todo aquele que busca a cura física encontra-se na contramão dos desígnios divinos. Aí você pode me dizer assim, mas Jesus, que é Jesus, curou milhares de pessoas na época dele. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele condicionou meios àquelas pessoas que mérito possuíam para que, através daquele alívio por causa do mérito e por causa da fé, a partir de então, que trabalhassem a transformação moral, o intelecto, trabalhasse a reforma íntima. Porque a cura é de dentro para fora e não de fora para dentro. No entanto, você sabe que milhares de pessoas que foram curadas fisicamente pelo Cristo voltaram a se enfermar e, usando esse termo simbólico, morreram vitimados pelaquela enfermidade. Por quê? Porque elas não se preocuparam a partir de então a praticar o bem, a reforma íntima, a mudança de hábito, comportamento e de atitudes. A responsabilidade dos integrantes de uma diretoria de uma casa espírita é muito grande. Espiritismo não é brincadeira.
Espiritismo é algo muito sério. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aguenta reforma íntima, mudança de hábito, comportamento e de atitude. Espiritismo é para aqueles que aguentam se conter. Se conter. Nós precisamos nos conter. Nós precisamos nos policiar. Ai, mas eu tô com vontade. Aí vem aquela fantasia, aquela ilusão, aquele orgulho, aquele egoísmo. Nós temos que nos conter. Ah, mas aí vem as desculpas, do A mais. Ah, mas no nível que nós nos encontramos, é como eu disse já para a vó, já várias vezes. Porque vó me disse, já várias vezes, que nós devemos respeitar todos os seres, porque todo mundo encontra-se certo, no nível que cada qual se encontra. Tá bom. No dia que ela me disse isso pela última vez, eu já estava um pouquinho já mais maduro. Eu peguei e disse para ela, falei, bom, vó, a senhora está coberta de razão. Mas isso não significa que eu tenho que me deter aonde a outra pessoa se detém, né? Você está coberto de razão, meu filho. Qual o momento que eu disse que por esse motivo nós temos que nos deter onde as pessoas se detêm? Nós não podemos ignorar as pessoas. Nós não podemos acusar as pessoas, porque todas elas, todo mundo está certo no nível evolutivo que se encontra. Mas, de fato, isso não significa que nós temos que nos deter onde a pessoa se detém. Agora, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa se detém dentro de um bar, se a pessoa se detém na fantasia, na ilusão, nos gozos da vida, eu vou ter que me deter também onde ela se deteve? Onde ela se detém? De jeito nenhum. Porque a pessoa mata, eu vou ter que matar. Porque a pessoa rouba, eu vou ter que roubar. Porque a pessoa prostitui, eu vou ter que prostituir. Porque a pessoa funda uma casa espírita não séria, eu vou ter que concordar com ela? Vou ter que trabalhar ao lado dela? Será que os bons espíritos agem dessa forma? Será que Jesus ele se detém onde nós nos detemos? De forma nenhuma, gente. Né? Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e a ajuda desses irmãos maiores. Então, olha só para você ver. Podemos, evidentemente, contar com a vontade e a ajuda desses irmãos maiores. Nós podemos contar com a ajuda dos benfeitores espirituais. Mas nós temos que entender que eles não se detêm onde nós nos detemos. Até porque nós somos dotados de livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha. Nós que escolhemos a porta larga ou a porta estreita. E por conseguinte, com a sua proteção carinhosa, não há custa com a sua proteção carinhosa. Nós podemos contar com a proteção carinhosa dos mentores, dos amigos espirituais. Não à custa de oferendas. Olha só para você ver. Não à custa de oferendas. O que Hermínio Miranda está querendo dizer com isso? Barganha. Não à custa de barganha. De ritos mágicos, de símbolos, de trabalhos encomendados, mas sim com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador. Tá vendo só?
Nós não precisamos nos prender a símbolos, a certos nomes que eles usam nos rituais. Não é verdade? Ritos mágicos, símbolos, trabalhos trabalhos encomendados, mas sim com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, O aprendizado constante é a dedicação desinteressada ao semelhante. Isso é muito importante. O aprendizado constante e a dedicação desinteressada, desculpa, ao semelhante. Nós temos que desapegar desse interesse, desculpe, desse interesse pelo nosso semelhante, como se fosse uma troca. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado. Olha só que ensinamento, que instrução. Temos que nos conscientizar-se disso, que nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado. Desculpa, viu, gente? Garganta tá com pigarro aqui, mas se eu não tivesse conhecimento, eu ia dizer que seria ataque das trevas. Não é ataque, não. É descuido mesmo das cordas vocais. Então, nós temos que agir com desinteresse. Nós temos que cultivar amizades com desinteresse. Olha, eu posso dizer para você que não o grupo, não as pessoas que eu tenho à minha volta na atualidade agora do ano de 2024. Porque esse grupo agora é um grupo assim, totalmente desinteressado. As pessoas que estão assim à minha volta agora na atualidade. Mas, gente, eu já tive tantas pessoas à minha volta interessadas nos meus dons mediúnicos que você nem imagina. Pessoas que só amizade tinha comigo por interesse de orientações do plano maior. Chegava momentos em que eu pensava comigo assim: se eu não fosse dotado dos dons que eu sou dotado, eu ia ser tratado como, com todo respeito, como um mendigo qualquer. Com todo respeito aos mendigos. Porque é interessante quantas mil pessoas já se aproximaram de mim por interesse. E da mesma forma como elas se aproximavam-se de mim por interesse, elas se distanciavam-se de mim também. Por quê? Porque eu percebendo a trama das pessoas, porque eu percebo, eu, obviamente, não as satisfazia. Eu ficava calado. E a pessoa percebendo que não ia
obter nada, se afastava de mim. Mas essas pessoas nunca estiveram próximas a mim. Porque quando você tem interesse, você nunca está próximo àquela pessoa, e sim próximo ao interesse. Então, quando você se afasta e vai embora, você não se afastou e foi embora. Você não se afastou e foi embora. Porque você nunca esteve do meu lado. Eu sempre pensei assim. Porque aquelas pessoas que sempre estiveram do meu lado, elas, sol e chuva, sempre estiveram do meu lado. Agora, aquelas que estiveram no sol e não na chuva, ou na chuva e não do sol, nunca estiveram juntas. Seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade, é com estas atitudes que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos, não para nos livrar das nossas dores, nem para cumprir mandados nossos ou atender às nossas menores exigências e súplicas, mas para nos conceder o privilégio da sua presença amiga. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, no próximo dia.